Então, boa noite. Eu queria conversar um pouco sobre o tema atual que nós estamos vivendo, a Covid, né? A Covid, como nós sabemos, ela paralisou o mundo, mexeu com a forma de vermos e sentirmos a questão relacionada à saúde e, consequentemente, também a Covid gerou, inúmeras expectativas relacionadas ao quadro de nutrição. Então, pensando nessas conexões, eu queria conversar um pouco com vocês sobre a síndrome pós-Covid. Então, a síndrome pós-Covid, que é um tema que ainda está em estudo, ela acaba sendo o quê? Sintomas prolongados da Covid e bem como as sequelas que o vírus gera dentro do nosso organismo. E pensando nessas repercussões que acontecem, são repercussões que nós ainda estamos tentando entender, o desenvolvimento e o tempo de permanência. A CDC americana dos Estados Unidos, eles estão desenvolvendo estudos para entender, para descrever sobre a síndrome pós-Covid. E percebe-se que após 4 semanas da infecção viral, você pode desenvolver essas sequelas. Sendo que essas sequelas, podem atingir diversos órgãos, vai depender da tua individualidade, E essas sequelas, elas podem ser leves, moderadas e graves. Então, no último ano, foi publicado bastante artigo científico sobre Covid. Então, teoricamente, nós já temos a fisiopatologia da Covid bem descrita, tá? Então, a fisiopatologia da Covid, resumindo, são 3 fases, A primeira fase, que é a fase da infecção viral, ou seja, o vírus ele replica no nosso organismo, ou seja, aumenta a quantidade, que é a replicação viral, que dura aí de 5 a 10 dias. Nós temos a segunda fase, que é a fase inflamatória, onde existe uma resposta exacerbada, aumentada, de produção de citocinas inflamatórias. Então, você tem um quadro de inflamação instalado. E a terceira fase, que é a fase trombogênica, que é quando altera a coagulação sanguínea, o sangue ele fica mais viscoso e, consequentemente, isso impacta no sistema cardiopulmonar, e surgem inúmeras repercussões, Trombo, AVC, infartos. Então, nós já temos inúmeros relatos, desse pós-Covid. Então, o que é que sugere-se? Que o Covid, ele aumenta uma resposta genética, Ele exacerba, ele aumenta uma resposta genética relacionada à inflamação. E, consequentemente, essa terceira fase, como nós descrevemos inicialmente, nós não sabemos o tempo de permanência ou nós não sabemos ainda se existem fases posteriores, Então, a ciência hoje, ela tenta entender, após essa fase trombogênica, que é essa terceira fase, se existe, ela tenta descrever os mecanismos fisiopatológicos que nós não sabemos. Porém, na prática clínica, quem viveu o Covid, quem vive o Covid, percebe-se o quê? Que pós-Covid existem sequelas. E essas sequelas podem ser diversas. Então, pensando nisso, eu queria relatar alguns dos sinais mais comuns, dentro da síndrome do pós-Covid.
Tem um estudo muito interessante que foi feito na China e ele acompanhou aproximadamente 1.750 pacientes, né, 6 meses após a infecção viral. E o que foi observado nesses pacientes, né? Nesses pacientes, 73% da amostra, ou seja, 73% das pessoas apresentavam algum sinal, algum sintoma, né, relacionado a essa síndrome pós-Covid. Então, foi observado quadros, alterações neurológicas relacionados à memória, à depressão, à ansiedade. Foi observado uma fadiga crônica nesses pacientes. Foi observado sinais relacionados com alterações neurológicas, ansiedade, depressão. Observado uma alteração muscular, né? Muscular esquelética. Então, basicamente, nós temos inúmeros sintomas relacionados com esse pós-Covid. E se alguém que está aqui já viveu o Covid, né, e está vivendo essa fase pós-Covid, percebe-se que existe uma alteração desse quadro inflamatório. E pensando nisso, eu queria pontuar algo que é bem interessante, que o ambiente que nós vivemos, né, é um ambiente crônico. Por que, Eudara, é um ambiente crônico? É um ambiente onde, basicamente, nós temos aí um percentual, né, uma prevalência bem significativa de pessoas com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, sobrepeso. E, diante desse cenário crônico, né, que nós vivemos, nós ainda temos um vírus que gera um aumento de processo inflamatório, exacerba muito esse processo inflamatório. E aí, essa associação, né, de um ambiente crônico com essa infecção viral, ela repercute a curto, médio e longo prazo, né? Hoje a gente tem relatos de pacientes, eu acompanho alguns, que 10 meses pós-Covid ainda vivem, né? Ainda relatam inúmeras alterações. O paciente que eu acompanhei, assim, mais próximo, 10 meses, mas acompanhando alguns colegas profissionais aí da área da saúde, nós temos repercussões que duram 12 meses, né? Ou mais. E bem como nós também observamos óbitos, né? Muitos óbitos relacionados a doenças cardiovasculares em pacientes que tiveram uma Covid um pouco mais grave. Então, esses óbitos podem acontecer, né? E é o que a gente está observando. 6 meses, 8 meses depois da infecção viral. Então, é um assunto que ele precisa ser debatido. Nós precisamos agregar informações, né, sobre a síndrome pós-Covid. Então, basicamente, nós temos inúmeras consequências neurológicas, cardiovasculares, intestinais, músculo e esquelética. Vou falar um pouquinho sobre as inflamações, né, sobre as sequelas neurológicas. Hoje nós percebemos que o que é que acaba acontecendo no Covid? Nós temos uma inflamação extremamente aumentada em células do sistema neurológico, né? Onde nós chamamos uma neuroinflamação. Então, hoje já existe algo descrito na literatura científica que essas células, elas são muito afetadas pela infecção viral. Por quê? Porque, teoricamente, acaba acontecendo uma disfunção mitocondrial. O que seria isso? Essas células neurológicas, elas diminuem a
sua capacidade de produzir energia. Então, se elas diminuem a capacidade de produzir energia, teoricamente, nós temos diminuição da função neurológica. E aí isso repercute nos quadros que nós já descrevemos, né? Ansiedade, depressão, alterações cognitivas relacionadas a memória. É bem comum um paciente com COVID, um paciente pós-COVID, né? Ele tem muita alteração de memória. Quem tá aqui nessa live e já teve COVID, tá no banheiro, tá no quarto, vai no banheiro, quando chega do banheiro não sabe o que foi fazer lá, né? Então, são pequenos lapsos. Então, é importante entendermos que essas alterações, elas acontecem, tá? E que, teoricamente, quanto mais grave, né, foi os sinais e sintomas desse paciente, o que é que acaba acontecendo? As repercussões parecem ser muito maiores. Bem como aquele paciente crônico, né, que apresenta uma associação de doenças crônicas, diabético, hipertenso, sobrepeso, obeso, também parece que esse paciente, ele tende a desenvolver, né, mais neuroinflamação, porque teoricamente esse paciente que apresenta essas patologias, ele já é um paciente que está inflamado, e aí teoricamente são pacientes que observa-se, né, que apresentam essas repercussões neurológicas mais severas. Um outro ponto que eu queria destacar relacionado à nutrição é relacionado a peso e composição corporal, tá? A COVID, né, na síndrome pós-COVID, o que é que nós observamos? Uma perda de peso exacerbada, sendo que essa perda de peso aumentada está muito relacionado com a perda de massa muscular. Se existe perda de massa muscular, existe também uma desmineralização, uma inflamação no tecido ósseo. Então a gente percebe, né, nesse pós-COVID, essa perda de massa muscular, a perda de força muscular, né? Aquela fadiga e fraqueza crônica que existe no paciente pós-COVID. Então, é bastante importante nós entendermos isso, porque se existe perda de massa muscular, né, que é o nosso sistema, que é um sistema que produz energia no nosso corpo, que auxilia aí na produção de energia, isso gera repercussões. Eu já vi paciente saindo do hospital de cadeira de rodas, né, no pós-COVID. Porque além de todo o processo inflamatório que é instalado no paciente, né? O sistema de defesa tenta combater. Nós temos o quê? Uma diminuição na movimentação do corpo, principalmente naquele paciente internado. Existem pacientes que passam 20, 40, 50 dias internados. Então, a não movimentação do corpo também contribui, né, para aumentar a perda de massa muscular, a inflamação no tecido ósseo. Então, é uma repercussão bem comum também no pós-COVID. Diante disso, o que nós, quando eu digo nós, não é apenas o profissional de saúde, nós, né, sociedade geral, o próprio paciente. A primeira concepção que a gente precisa desenvolver e que eu acho que o COVID trouxe um pouco é a questão do autocuidado, né? Então, o paciente que sai do COVID, ele tem que entender que ele ainda apresenta um grau de inflamação e por ele apresentar esse grau de inflamação, né, ele tem que ter um cuidado maior. E aí, nesse momento, ele tem que se conscientizar que o estilo de vida, ou seja, as práticas alimentares, o exercício físico, questões relacionadas com a saúde mental e espiritual, eles devem se tornar presente na vida desse paciente.
Então, mais do que nunca, nesse momento, eu reforço o conceito relacionado à saúde. Saúde não é ausência, não é apenas a ausência de doença. Então, saúde é o quê? É o bem-estar físico, emocional, espiritual e social, né? Então, hoje eu costumo dizer que geralmente nós não temos, né? Dificilmente nós vamos encontrar um paciente que tem 100% de saúde, porque olha o equilíbrio no todo que nós temos que fazer. E diante dessa repercussão, o que é que a gente entende? Que o estilo de vida contribui bastante para a saúde física, mental, espiritual e social, né? Então, estilo de vida é responsável aí por basicamente 60% aí das doenças crônicas. Então, imagina que talvez as pessoas que hoje apresentam doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, câncer, elas poderiam se autocuidar. Então, elas poderiam diminuir essa carga de doença agregada, fazendo o quê? Modificando o padrão alimentar, né? E melhorando o padrão de movimento corporal. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, o autocuidado, né? O paciente, ele tem que tomar consciência do quadro que ele se encontra e bem como ele entender que ele é o cuidador da saúde dele, né? Ele é o principal responsável pela saúde dele. Então, nesse momento, se eu sou o principal responsável, eu tenho que tomar consciência do contexto e agir, né, em busca dessa mudança. Relacionado às mudanças alimentares que devem acontecer, né, no pós-Covid. Então, o primeiro ponto eu preciso melhorar a qualidade da alimentação. Então, quando a gente fala na qualidade da alimentação no pós-Covid, eu estou pensando em quê? A alimentação, ela tem que ter um perfil anti-inflamatório, né? Porque existem alguns alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia que hoje eles geram, né, predispõem inflamação no nosso corpo. Quem seriam esses alimentos? Seriam alimentos de alto índice glicêmico e de alta carga glicêmica, ou seja, açúcar, né, farinhas refinadas, adoçante, gente. Adoçante também é um perigo para a saúde. Por quê? Quando a gente fala de inflamação, existe uma questão hormonal relacionada, né? A questão relacionada à insulina, resistência periférica à ação da insulina. E o adoçante, né? Ele gera picos de insulina. Apesar de ser a opção para substituir o açúcar de um paciente diabético, para realmente, o objetivo é isso, é adequar a glicemia, e para eu adequar a glicemia, eu preciso adequar os níveis de insulina. E, por incrível que pareça, tá? O adoçante, ele acaba gerando aumento da insulina. Então, além disso, a gente tem inúmeras repercussões do adoçante, aonde? No sistema intestinal. Se o sistema intestinal ele encontra-se alterado, o sistema imunológico reduz, o processo inflamatório aumenta, a absorção de nutrientes fica comprometida. Então, consequentemente, os carboidratos de alto índice glicêmico, eles precisam ser reduzidos, né? Consumidos com moderação. Dara, dá um exemplo pra gente. Por exemplo, café da manhã, tapioca, farinha, né? Farinha de mandioca, que foi retirada a fibra, com margarina, gordura trans, gordura saturada. E café com leite. O leite também apresenta alguns compostos que podem predispor em alguns pacientes
um processo inflamatório. Então, imagina esse café da manhã, café com leite, tapioca e uma margarina. Um café da manhã bem comum pra gente. E é um café da manhã de alta carga glicêmica e de alto índice glicêmico. Então, primeiro ponto é tentar entender, né, que a retirada ou a redução desses alimentos, eles podem auxiliar, tá, na redução do processo inflamatório. Então, é qualidade na alimentação. O segundo ponto é que existem alguns compostos, tá, bioativos e alguns nutrientes que podem auxiliar, tá, nessa síndrome pós-Covid. Por exemplo, na neuroinflamação, que é a inflamação que é gerada nas células neurológicas. Existem alguns nutrientes bem interessantes. Ômega 3. Ômega 3 acaba sendo um nutriente muito interessante. Por quê? O ômega 3, ele diminui o processo inflamatório, porque ele acaba interferindo, né, dentro da cascata de inflamação do nosso organismo. E além de tudo isso, o ômega 3 ainda gera um efeito antiagregação plaquetária. Então, olha que legal, né? O ômega 3 pode reduzir processo inflamatório, bem como o ômega 3 também atua, né, na coagulação sanguínea. Olha que legal. Então, a inclusão de ômega 3 é bem interessante. Além do ômega 3, né, nós temos algumas outras vitaminas que são muito, hoje, né, já estão sendo utilizadas, né, desde quando iniciou aí o Covid. O zinco, né, vitamina D, as vitaminas do complexo B de bola e a vitamina A. Então, são alguns nutrientes que nós conseguimos modular processo inflamatório. Então, bem interessante a inclusão. Só que sempre entendermos que a melhor inclusão de nutriente é via alimentação, ou seja, comida de verdade, tá? Então, a comida de verdade não tem como ser substituída por uma cápsulazinha, tá? Então, essa cápsulazinha, ela pode ser interessante quando tu tem adequação da base alimentar, tá? Existem inúmeros pacientes com doenças crônicas que se alimentam mal, que não comem com qualidade e acabam utilizando suplementos nutricionais, tendo o objetivo de quê? De melhorar o sistema imunológico. Só que, na prática, a gente não observa essas melhoras relacionadas. Por quê? Eu preciso adequar a base, que é a alimentação e a comida de verdade. Então, esse é um segundo ponto que eu queria discutir aqui. E devemos ter cuidado com o quê? Com a autossuplementação. Então, a gente sabe que o zinco é legal, que a vitamina D é legal, que as vitaminas do complexo B são interessantes, que a vitamina A é interessante, o ômega 3 também. Porém, às vezes, né, nós nos automedicamos com doses extremamente elevadas e essas doses elevadas de nutrientes, de suplementos, podem gerar efeitos contrários no nosso organismo. Ou seja, em vez de agregar saúde, pode ser uma porta, né, uma via para alterações, né, alterações no nosso corpo, desenvolvimento de doenças. Como assim, Nutri? Sim, por exemplo, vitamina D, excelente, né? Vitamina D, hoje é bem claro que a vitamina D, ela gera um efeito no Covid, um efeito positivo. E também, olha um detalhe, estudos que estão sendo publicados, né, ultimamente. Hoje, parece, né, sugere-se que pacientes vacinados e que apresentam níveis de vitamina D elevado apresentam uma melhor resposta imunológica, uma melhor eficácia da vacina. Olha que interessante. Então, vitamina D, tá?
sanguínea em níveis adequados, parece que contribui, né, com a eficiência da vacina. Então, olha aí. Só que o que é que acontece? Os suplementos de vitamina D, eles precisam ser muito bem ajustados, principalmente relacionado à dose, tá? Existem doses que a gente fala que são doses elevadas, que nós utilizamos durante algum tratamento, com o objetivo mesmo de ajustar aquela deficiência de vitamina D que pode existir naquele paciente. Só que, para eu adequar a dose, eu tenho que fazer exames bioquímicos para eu entender. E bem como eu tenho que entender que o metabolismo da vitamina D não depende exclusivamente de suplemento. Existem inúmeros fatores que interferem lá no metabolismo da vitamina D. Então, o que foi que a gente viu muito na pandemia? E eu vi um caso particular. Uma pessoa fazendo alta dose de vitamina D, altas dosagens. Altas dosagens, o cara estava fazendo 100 mil I de vitamina D por dia. 100 mil I de vitamina D por dia. É uma dose grotesca de vitamina D. E aí, esse paciente, ele começou a apresentar, né, calcificações no sistema cardiopulmonar. E aí, de onde foi que foram geradas essas calcificações? Talvez quem tenha sido o preditor, excesso de vitamina D. Então, eu tenho que ter cuidado nessa autossuplementação. Porque hoje, se vocês percebem, o número de farmácias aumentou. Quando a gente entra na farmácia, você tem hoje pelo menos 3 prateleiras só de suplemento nutricional, né? E como a gente fala, as redes sociais, né? E a gente vê informações que o zinco é legal, que a vitamina D é legal. Então, as pessoas passaram a comprar, passaram a tomar de maneira aleatória. Então, cuidado com essa autossuplementação. Um outro ponto que eu queria colocar na síndrome pós-Covid é relacionado à atividade física. Então, hoje é bem claro que o exercício físico, ele contribui com o nosso sistema imunológico. Então, teoricamente, pessoas ativas, pessoas que apresentam uma rotina relacionada à atividade física, parecem apresentar um sistema imunológico muito maior. Isso é fato, tá? E o outro detalhe, tá? Tem uma pesquisa que foi desenvolvida com o vírus da influenza A. O que foi que eles viram? Que pessoas vacinadas com a vacina da influenza A apresentavam uma melhor eficiência da vacina quando eram pessoas ativas fisicamente. Ou seja, a gente vê também o exercício físico relacionado com, né, melhora do sistema imunológico e bem como o exercício relacionado com melhora da eficiência da vacina. E hoje, né, tá sendo desenvolvido um estudo na Holanda, onde eles estão acompanhando os pacientes, né, vacinados e observando que esse perfil se repete também no paciente com Covid. Então, o exercício físico, ele contribui, sim, para a melhora do sistema imunológico, para a redução das complicações relacionadas à síndrome pós-Covid. E se alguém aqui acompanha esporte, né, eu não sei se vocês observaram, né, e acompanharam a notícia que um triatleta, né, triatleta é uma pessoa que desenvolve 3 esportes ao mesmo tempo, né? A corrida, a bike e a natação. Então, um triatleta, ele faleceu, né? Um triatleta do Paraná, ele foi a óbito pelo Covid. Aí eu também tenho que ter um entendimento que excesso de atividade física, gera muito estresse no nosso organismo, né? Consequentemente, predispõe aumento de processo inflamatório e sem recuperação muscular. Então, esse atleta ele foi a óbito, né? Por excesso de atividade física. Então, é importante pontuarmos que no momento, né, o
que é que hoje nós observamos dentro do mundo atlético, né? Teoricamente, hoje a gente busca mais saúde, não performance. Então, saúde é um exercício físico, 30, 40 minutos, 4 a 5 vezes na semana, né? Um exercício dentro das tuas zonas, né? Tua intensidade adequada e teu volume adequado, tá? Então, exercício físico relacionado à saúde é isso, tá? Mas quando eu falo em performance, é um outro padrão. E aí, consequentemente, né? Os atletas profissionais, amadores e quem tem um nível de treino mais elevado, tem que ter cuidado. Porque, teoricamente, a gente sabe que o excesso de treino pode estar relacionado com queda de sistema imunológico. Queda de sistema imunológico, você fica muito mais vulnerável à infecção viral, tá? Então, cuidado também com o excesso de treino. Então, esse ponto também é importante. Só que um paciente no pós-Covid, se ele teve muitas alterações muscular e esquelética, ele precisa ser reabilitado. Ou seja, a importância da fisioterapia, né, dentro do contexto. Então, um processo de reabilitação pode ser um processo lento, mas é um processo importante. Então, a fisioterapia e, consequentemente, a evolução, né, para o padrão de movimento. Mas é importante também pontuar que esse retorno ele tem que ser gradual e ele tem que ser muito bem avaliado. Ou seja, para o paciente no pós-Covid retomar a sua atividade física, é importante que ele faça uma avaliação cardiológica. Porque, como eu relatei no início, existem inúmeras sequelas relacionadas às doenças cardiovasculares na síndrome pós-Covid. Então, é importante avaliar, né, realizar testes cardiológicos para entender, né, o comportamento cardíaco. E, a partir daí, de fato, voltar com segurança a uma atividade física. Quem teve Covid e voltou aos treinos, percebeu, né, inicialmente um cansaço, uma fadiga, né? Esse cansaço, essa fadiga, esse não rendimento no treino dura 2, 3, 4 semanas. Então, é algo comum. Então, o exercício físico é importante, mas quando é reincluído de maneira segura, tá? E a importância do fisioterapeuta, né? Eu, de coração, também tenho vários parceiros fisioterapeutas, né? Tanto como atleta, bem como profissional da saúde, da nutrição. Então, meu muitíssimo obrigada a esses profissionais. Odara, que outros alimentos também, né, compostos bioativos, eu posso acrescentar na minha alimentação? O ômega 3, como nós falamos, eu tenho ele em fontes alimentares. Peixes, tá? Peixes, semente de linhaça, bem interessante. Então, eu devo incluir folhas verdes escuras, tá? Então, brócolis, couve, são importantes serem incluídos. Alimentos integrais, frutas, verduras, importante a inclusão, porque acaba tendo as verduras de maneira geral, né, principalmente aí os legumes, apresentam uma quantidade interessante de fibras alimentares e acaba adequando aquele índice glicêmico que nós comentamos no início. Existe um nutriente que é muito interessante para produção de energia, que seria quem? A coenzima Q10, tá? Coenzima Q10, que nós também conseguimos encontrar em peixes, tá? Conseguimos encontrar em folhas verdes escuras. Então, também a utilização da coenzima Q10 acaba sendo interessante. E eu também tenho suplementos de coenzima à base de coenzima Q10, tá? Então, e a curcumina, né? O famoso açafrão da terra. Gente, o açafrão, ele é bem interessante, tá? A inclusão dentro do
Covid e dentro da síndrome do pós-Covid. Então, os pontos que eu queria salientar hoje é que se você teve ou conhece alguém que desenvolveu Covid e atualmente o paciente apresenta inúmeros sinais e sintomas que eu relatei no início, né? Relacionado com alterações neurológicas, muscular esqueléticas, pulmonar e intestinal, isso pode estar relacionado com Covid. Então, mais do que nunca, é importante o reforço relacionado à mudança no estilo de vida. Ou seja, a alimentação, ela precisa ser melhorada, né? O padrão de movimento, a atividade física precisa ser incluído, né? De maneira regular e de maneira contínua. Bem como também, né, a questão relacionada com a saúde mental, espiritual e social. Então, a síndrome do pós-Covid, ela pode ser bem prolongada, tá? Ela pode gerar repercussões leves, moderadas ou graves, ou até mesmo o óbito. Então, é importante esse autocuidado e essa autopercepção, tá? Então, era isso que eu queria pontuar. Obrigada para quem entrou na nossa live e compartilhem informações. Eu também queria compartilhar aqui que novos projetos estão surgindo, tá? Fiquem atentos, porque nosso propósito é compartilhar informação, impactar na saúde das pessoas, tentar incluir nutrição de qualidade na mesa. E para que tudo isso aconteça, eu preciso gerar o quê? Conhecimento, eu preciso educar as pessoas, tá? Então, quando a gente fala desse processo de educação nutricional, é um processo bem longo, é um processo que demanda informação, é um processo que demanda consciência do meu paciente, que ele tem a responsabilidade de autocuidar do corpo dele, tá? Então, novos projetos irão surgir. Fiquem atentos na minha rede social, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.